Gente, fazer uma introdução rapidinha para a gente começar então o nosso projeto. Boa tarde a todos. É com grande entusiasmo que damos início ao nosso projeto de educação financeira dentro e fora do Léo Clube. Vivemos em um tempo desafiadores e repleto de oportunidades, onde as escolhas financeiras que fazemos hoje moldam diretamente o nosso futuro. Estamos aqui para compartilhar conhecimentos e desenvolver habilidades essenciais para que vocês possam tomar decisões financeiras mais conscientes e eficazes. Nosso projeto nasce da compreensão de que a capacidade de gerenciar nossas finanças influencia nossas escolhas diárias e define nossas oportunidades que teremos no futuro. Ao longo dos próximos dias, com a nossa amiga Brenda, vamos mergulharmos no mundo do conhecimento das práticas que vai além dos números e gráficos. Queremos capacitar cada um de vocês a tomar decisões informadas e moldar seu próprio destino financeiro com confiança, sabedoria e autonomia. Nosso projeto está estruturado em 4 encontros, onde o primeiro seria os fundamentos da educação financeira, o nosso próximo encontro, a importância da poupança e dos investimentos, o nosso terceiro encontro, estratégia para evitar endividamento desnecessário, e nosso último encontro terá uma visão abrangente sobre o mundo dos investimentos. Nosso projeto, nosso objetivo, desculpa, não é apenas transmitir conhecimento, mas também criar uma base sólida que permite que cada participante trilhe seu caminho financeiro com segurança e responsabilidade. Desde já, agradeço a presença de todos vocês e espero que, ao final deste programa, vocês estejam mais preparados para enfrentar os desafios financeiros da vida cotidiana e para aproveitar as oportunidades que surgirem. Vamos juntos construir um futuro financeiro mais robusto e sustentável. Com vocês, seja bem-vinda, Brenda Campos. A palavra está com vocês. Muito obrigada, meu amor. Você falou tudo, sabia? É, educação financeira está muito além dos gráficos e números e teorias e notícias que saem no jornal. Educação financeira é algo que deveria ser ensinado desde os princípios da escola até a fase adulta. Educação financeira é uma coisa que nunca pode deixar de existir. Não é porque um ser humano evoluiu, cresceu, que ele precisa parar de aprender sobre finanças, tá? Isso nunca deveria acontecer. E é uma coisa que desde 2021 eu brigo para que aconteça, pelo menos aonde eu possa interferir, por assim dizer, porque ainda está um pouquinho longe de acontecer da educação financeira ser uma matéria primordial nas escolas e realmente ser levada a isso de geração em geração. E eu pedi para os meninos deixarem essa frase na tela quando vocês entrassem aqui, para justamente a gente parar para refletir que aqui eu não estou para falar sobre dinheiro, tá? Eu estou para falar sobre a sua vida. Porque dinheiro está muito ligado com os nossos sentimentos passionais, com a nossa evolução. E quando a gente para e reflete que o dinheiro é um alicerce, ele serve para potencializar tudo aquilo que a gente quer ser na nossa vida, a gente para de enxergar ele como um problema. Porque a gente sabe que hoje, na realidade que a gente vive, dinheiro é um problema. Dinheiro é um problema nos meios familiares, dinheiro é um problema na vida adulta. Às vezes, a falta de controle financeiro ocasiona uma depressão, suicídio, falando realmente a linguagem aqui de números que eu vejo todos os dias. Então, eu não estou aqui para falar que dinheiro rápido existe, que vocês vão sair daqui ganhando dinheiro, não é isso. Eu estou aqui para mudar um pouco a perspectiva de vida que vocês não tiveram em relação ao dinheiro. Sou influenciadora de investimentos e economia no meu Instagram, tá? E eu comecei nesse mundo com 16 anos, quando eu fiz meu primeiro investimento, e hoje eu tenho 23, então faz uns 6 aninhos já que eu tô nessa vida. Trabalhei já 5 anos dentro de uma maior corretora do Brasil, que é a XP Investimentos, e hoje eu entrei no maior banco da América Latina, que é o Itaú, na qual eu estou hoje e estou criando a minha carreira lá dentro. E por favor, gente, me marquem no Instagram, porque eu amo aparecer, eu amo republicar, eu amo ficar dando a minha cara lá todos os dias. Vai ser uma honra conhecer cada um de vocês. E eu quero que vocês depois, quando tiverem um tempo, entrem no meu Instagram, um tempinho que vocês tenham livres e olhem os conteúdos que eu faço lá, tá? Porque a minha linguagem é extremamente desmistificada.
Eu não gosto de falar linguagem técnica, eu nunca me encontrei com uma linguagem técnica. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de facilitar as coisas. E quando eu falo de economia e investimentos, isso não é diferente, tá? Então, deem lá um banhão de loja no meu Instagram, aproveitem para poder conhecer algumas coisas econômicas que eu acabo postando, coisas que fazem parte da rotina. Vai ser um prazer ter vocês por lá e, por favor, me mandem mensagem sempre que vocês tiverem dúvida. Afinal, eu adoro conversar, eu adoro ajudar as pessoas e isso é o que está no meu sangue há muito tempo. Pode passar. Eu estou pedindo ajuda aqui, gente, porque eu quero falar, eu não quero ficar pensando em mouse e ficar trocando, eu só quero falar bastante hoje, tá? E assim, para começar, por que a gente dividiu em 4 aulas? Porque é meio impossível eu chegar aqui para vocês em 1 hora e jogar um assunto de investimento. Eu tenho certeza que perguntarem para vocês hoje o que é renda fixa, o que é renda variável, vocês não fazem a mínima ideia, ou se fazem a mínima ideia através de notícias. Não é justo, tá? Porque, como eu disse, o Brasil ele não tem educação financeira, o Brasil ele não tem esse tipo de hábito de ensinar as pessoas a criarem relacionamento com o dinheiro da forma que elas querem. Aqui no Brasil, o que acontece? A gente tem a poupança, que é o tópico do próximo assunto, mas é impossível não trazer isso já nessa aula. Aqui no Brasil, a gente tem a poupança, que é passado de geração em geração, tá? E assim, eu tenho certeza que a maioria, ou a grande maioria, nunca parou para perguntar para a mãe ou para o pai o porquê que eles guardam dinheiro na poupança. Simplesmente é uma coisa que acontece. É uma coisa que é condicionada no meio familiar. Então, é impossível vir aqui falar sobre investimento com vocês e não falar sobre o que é educação financeira e por que ela é tão importante para nós, tá? Inclusive, hoje eu estava comentando ali com os meninos, eu até falei, a aula de hoje tende a ser um pouquinho mais rápida, porque eu quero dar essa introdução para vocês, eu preciso que vocês foquem bastante nessa aula de hoje e entenda a situação que financeiramente falando e economicamente falando, a gente está inserido desde quando a gente é criança, para que aí sim, nas próximas 3 aulas, a gente aborde temas extremamente específicos e que possam influenciar vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão sair com outro pensamento aqui em relação ao dinheiro, em relação aos investimentos. E eu, como educadora financeira, que brigo muito para que isso aconteça, inclusive eu vou em escolas públicas aqui de Bauru e na região, ensinar crianças a pelo menos entenderem como funciona o sistema bancário, eu preciso frisar que esse tema é o mais importante de todas as aulas que vocês vão ter hoje, tá? Então, eu espero muito mente aberta, eu espero muita curiosidade, eu espero muita indignação também, porque quando eu conheci a educação financeira, eu não tinha noção de que as pessoas não tinham como que eu posso dizer, esse conhecimento, ou não entendiam por que o dinheiro é algo que a gente pode controlar, só que a gente acaba deixando isso na mão de terceiros, né? Que é o caso de guardar dinheiro na poupança dentro do banco. Então, eu também criei uma indignação dentro de mim, falando, gente, por que as pessoas não sabem o que entra e o que sai da conta todo mês? Qual que é o problema? Então, eu quero muito que vocês tenham essa reflexão comigo ao longo dessas aulas, e é um privilégio mesmo estar aqui com mais de 30 pessoas na sala, poder falar um pouquinho do que eu sei e do que eu estudei ao longo dos anos. Pode passar. Bom, primeiro de tudo, eu preciso que vocês entendam uma coisa, assim. Eu acho que tem, eu não sei, mas eu imagino que tenha algumas pessoas aí que têm mais de 30 anos de idade. Essas pessoas que têm mais de 30 anos de idade são mais velhas do que o nosso dinheiro, o real que a gente conhece hoje. Que o real, ele surgiu em 1994, tá? Antes disso, a nossa moeda, o real que a gente conhece, era uma outro tipo de moeda, era o cruzeiro, depois veio cruzados novos, vem a URD, que é Unidade Real de Valor. E assim, o relacionamento que nós brasileiros nós temos com o real é algo muito recente. Agora, dia 1º de julho, o real fez 30 anos, tá? E essa transição de moeda causou muitos impactos econômicos. Por que eu estou falando de economia? Gente, tudo que acontece na economia afeta, ao final de tudo, o consumidor final. Nós. Nós que vamos ali comprar um pão, nós que vamos ali na farmácia, nós que vamos fazer alguma coisa, alguma compra com o nosso dinheiro, tudo isso impacta na gente, tá? Então, é de extrema importância
que eu fale sobre o nosso relacionamento com a nossa própria moeda, porque afinal das contas o seu salário vem através do real, pelo menos eu imagino que a grande maioria receba em reais aqui, né? Não sei, se alguém tiver em dólar, por favor, sai da call, que vocês estão em outro patamar. E assim, não sei se todo mundo sabe, mas na época que o real surgiu no Brasil, o país ele estava enfrentando uma hiperinflação. O que é inflação? Inflação é o aumento generalizado das coisas. Se há 10 anos atrás você ia com R$ 100 no mercado e saía com 20 sacolas, hoje você sai com 7 sacolas, 8 sacolas, ou nem isso. Então, a inflação é isso, é quando o preço das coisas elas inflam e o valor aumenta. Então, se, por exemplo, essa latinha de Coca-Cola que vocês estão vendo aqui, ó, eu paguei acho que R$ 5 nela. Há 10 anos atrás, eu acho que valia R$ 1,50. Então, a inflação é isso, uma latinha de R$ 1,50 se tornou R$ 5 ao longo de menos de 10 anos. Então, é isso que a inflação, ela impacta na gente, e é algo assim, toda vez que o William Bonner fala para vocês no Jornal Nacional, vocês têm que ficar ligados, porque tenho certeza que daqui 6 meses isso daí vai influenciar no bolso de vocês. E quando o Brasil estava passando por essa transição de moeda, a inflação da época estava mais de 1.000%. 1.000%. Hoje a gente tem uma inflação de 5, 6, 7, 8. Naquela época estava em 1.000%. Vocês imaginam o que é isso? Um país viver com uma inflação de 1.000%? É muita coisa. Então, o governo ele se viu precisando mudar radicalmente a moeda e encontrar uma nova forma de dar uma vida para as pessoas, porque as pessoas estavam sobrevivendo. Antes do governo atual, por exemplo, dando um assunto bem atual para vocês, antes do governo atual da Argentina entrar, o país, a Argentina, estava passando por uma hiperinflação, né? E vocês, literalmente, se vocês fossem para a Argentina, vocês iam ver dinheiro dele jogado na rua, porque aquele dinheiro perdeu total valor. Aquele dinheiro deixou de existir. Porque a inflação foi tão descontrolada que as pessoas não tinham mais como usar aquele dinheiro porque não tinha mais condições de comprar nada com ele. Então, praticamente o dinheiro se tornou um pedaço de papel, coisa que ele já é, mas foi jogado na rua. Então, é dessa forma que a inflação ela age. Por isso que é muito importante a gente entender esse inimigo do nosso bolso, que eu costumo dizer, essa pessoa que não nos permite comprar tudo que a gente quer toda hora, para que você entenda um pouquinho sobre finanças. Tá? Porque eu tenho certeza que, cara, se vocês não prestarem atenção em tudo que acontece na economia do Brasil por meio da educação financeira, vocês não vão ter noção do que sai e do que entra no seu bolso. Então, foi mais ou menos isso que eu quis dizer aqui nesse slide, para vocês entenderem o relacionamento com o brasileiro com o dinheiro. Nossa moeda é extremamente nova, tem 30 anos, ainda está passando por ciclos e ciclos de adaptação. Então, é por isso que o Brasil ele é muito volátil. Vocês, não sei se vocês já se perguntaram alguma vez, nossa, mas por que os Estados Unidos ele é assim? Mas por que o Brasil ele não consegue reagir igual aos Estados Unidos? Gente, o real tem 30 anos, o dólar tem mais de 100. Então, ele pôde se maturar ao longo do tempo. E é exatamente essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouquinho do conceito, a importância e a influência de educação financeira. Inclusive, eu estou reciclando os meus slides que eu usei no meu TCC de educação financeira que eu apresentei ano passado na IT. Eu achei maravilhoso a forma que eu destrinchei um assunto tão complexo e aproveitei e reciclei aqui para vocês. Basicamente, o conceito de educação financeira é conhecida por ser uma forma de processo de aprendizagem e potencialização da capacidade integral do ser humano com o objetivo de tomar decisões, se responsabilizar pelos próprios atos e buscar uma linha tênue de viver bem e ter uma ótima saúde financeira. Educação financeira não é te restringir de nada. Não é falar para você, para de comprar. Ou tipo assim, o Lucas, eu estou julgando o Lucas aqui, por exemplo. O Lucas, ele gosta de uma jaqueta preta. Aí todo mês o Lucas vai lá e compra uma jaqueta de cada cor. Lucas, não é você parar de comprar a jaqueta, mas é para você se perguntar, será que eu preciso comprar essa jaqueta esse mês ou eu posso esperar mais um mês e realizar uma outra coisa? Então, assim, nenhum momento eu quero que vocês achem que educação financeira
é parar de usar o seu dinheiro. Você tem que ser feliz também, mas você tem que encontrar essa linha tênue de ter uma saúde financeira e administrar os seus gastos supérfluos, que a gente chama dentro do planejamento financeiro. Importância da educação financeira é que precisa começar desde a fase inicial da vida do indivíduo, tá? Eu vou explicar isso mais à frente, mas eu imagino que se o Brasil tivesse educação financeira desde a criança de 2 anos de idade, e essa criança de 2 anos de idade chegasse na vida adulta, ela seria mais responsável com questão de crédito. Não teria tanto endividamento no Brasil. Tenho certeza que a maioria desses casos de endividamento que existem no Brasil hoje é por conta de pessoas que não tiveram introdução ao seu dinheiro e formas de tomar crédito responsáveis e por isso acabaram se endividando. Inclusive, vai ser a nossa segunda aula, nossa terceira aula, desculpa. E qual que é a influência de educação financeira? Ela é o principal alicerce para que insira uma criança, né, nos primeiros contatos que ela tem ali com o dinheiro, com a família, com bens, né, materiais, comprar um sorvete, comprar um brinquedo, e depois a gente consegue moldar essa criança para a sua vida profissional, onde evita quase 90%, isso é um ponto muito estatístico, tá? 90% evita problemas com o endividamento. Pesquisas apontam que 90% das crianças que tiveram acesso à educação financeira infantil e chegaram na sua fase adulta nunca tiveram um nome inadimplente e souberam lidar com o crédito de forma responsável. É por isso que eu defendo a educação financeira, gente. Isso tornaria o Brasil um meio muito autossustentável e responsável e principalmente teria uma visibilidade maior economicamente falando. Pode passar, por favor. Brenda, a Bianca, ela fez uma pergunta, eu não sei se Claro. você já para o fim, você já quer responder? O que ela perguntou? Empreendedorismo e educação financeira podem ser considerados a mesma coisa ou estarem interligados? Sim, Bianca. Inclusive, no meu TCC que eu fiz no ano passado, eu falei como a educação financeira pode potencializar o empreendedorismo, tá? Porque, assim, pensa, não sei se você é empreendedor ou não, tá? Mas vamos parar para pensar. Você é dona de um negócio. Só que você teve, olha a moto passando, galera, um minutinho, passou a moto. Imagina que a sua família, a vida toda, teve um negocinho de lanche, tá? Assim, não é uma lanchonete premiada, nada tipo, uma coisa simples. Vamos imaginar nesse conceito. Uma coisa simples, coisa de bairro. A vida toda você viu os seus pais ganhando, só que esse ganho só consegue pagar os gastos. Vocês não têm lucro. Inclusive, é um tema que eu vou entrar um pouquinho mais adiante. E você tem essa vontade de querer também guiar esse negócio. Só que a sua base familiar, o meio que você foi condicionado, explica que você ganha, você gasta com aquilo, você não tem um lucro, você não tem uma margem de lucro. Imagina se a sua família fosse condicionada ou tivesse algum tipo de educação financeira ou tivesse algum feeling para fazer negócios, tá? O quanto isso não mudaria a sua mente. Então, a educação financeira serve para quem quer empreender, porque as pessoas, elas confundem muito lucro, prejuízo, gastos e lucros. Inclusive, o que eu vou entrar um pouquinho mais adiante. Mas, assim, Bianca, eu acho que você está no grupo, não tá? Acho que ela não respondeu. Bianca, se você estiver no grupo, pega o meu número e me manda um oi no WhatsApp, tá bom? Me manda um oi no WhatsApp que eu tenho um trecho do meu TCC que só fala sobre isso. Fala só como o empreendedorismo, a educação financeira pode potencializar o empreendedorismo. E aí, tete a tete, eu converso com você, dando um pouquinho mais de detalhes sobre isso, tá bom? Mas o que eu expliquei fez sentido para você, Bianca? Beleza, então. É só me chamar lá que depois eu passo o restinho para que você consiga entender. Eu não quis trazer esse tema assim de empreendedorismo hoje, porque eu acredito que a maioria que tenha um trabalho, então eu quis focar um pouquinho mais sobre ganhos de terceiro, que a gente chama, né, dentro da economia, que é quando você trabalha para alguém e recebe um salário. Mas se caso alguém
seja um empreendedor ou tenha uma vontade de empreender, pode me chamar que eu com certeza vou ajudar. Pode passar, por favor. Vou passar. Só uma coisa que o Tegon pediu para a gente colocar. Anotem todas as perguntas e deixem para o final, se possível, se não for coisa urgente, assim, de conexa, por conta da questão que a gente está gravando. Depois, todo esse conteúdo a gente vai subir para o YouTube, né? Aí, marquem todas as perguntas pertinentes, tá? A Brenda está respondendo tudo certinho. Só para a questão de elaboração, para ficar mais liso aqui, para ficar mais tranquilo a apresentação dela, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada. Aí eu trouxe um gráfico para vocês. É o reflexo de como a ausência da educação financeira é no Brasil. Isso daí é um percentual de famílias endividadas. Em 2022, a gente teve 77% das famílias endividadas. E em 2023, isso daí foi atualizado para 81%. E em maio desse ano, individualmente falando, não em questão familiar, mais de 58% das pessoas de forma individual mesmo estão endividadas. E esse endividamento acontece principalmente por meio de crédito fornecido pelos bancos, tá? E assim, não tô falando de, por incrível que pareça, gente, esse gráfico aí conta até agiota, tá? Não entra no é assim, existe agiota, existe o tomador de crédito no banco e existe outros meios de tomar crédito. Mas o principal foco do que eu tô falando para vocês é realmente a questão de crédito bancário, tá? Quando uma pessoa libera cartão de crédito no banco ou libera um cheque especial, mas existem estudos econômicos que pegam até casos de agiota, jogos do tigrinho, que também é uma forma de crédito, querendo ou não, você vai somando a plataforma e do nada você perde tudo e fica negativo. Então, assim, é um buraco muito mais embaixo, tá? Mas eu queria realmente trazer isso daí para vocês entenderem como que é o relacionamento das pessoas com os bancos, né, que hoje é a principal forma de tomar crédito responsável, por assim dizer, mas mesmo tendo esse crédito, essa acessibilidade ao crédito responsável, as pessoas não conseguem administrar. Ah, Brenda, mas é culpa do banco? Não. E não é porque eu trabalho em banco, tá? Mas o que acontece? Cada indivíduo, cada CPF, ele tem um nomezinho dele escrito numa lista no Banco Central do Brasil, que é o banco dos bancos, por assim dizer. E o Banco Central, ele faz um cálculo em cima disso, tá? O que é esse cálculo? O quanto um CPF consegue tomar crédito em cima dos bancos. Então, se, por exemplo, assim, a Marise está lá, foi lá pedir um crédito para o Banco Itaú, que é o banco que eu trabalho hoje. Ah, mas a Marise, ela tem já 50% da renda dela comprometida no Banco do Bradesco. Como que o Itaú vai liberar crédito para essa pessoa? Como que o Itaú vai liberar crédito para a Marise se ela já tem 50% da renda dela comprometida em outro banco? Não faz sentido. Mesmo os bancos tendo esse cuidado com as pessoas conseguem ser inadimplentes em relação a isso. Não é culpa delas, eu não culpo as pessoas que acabam se endividando. É realmente as condições econômicas que a gente vive hoje, que é impossível chegar aqui para vocês e falar assim, gente, vocês são culpados por vocês estarem se endividando, o Brasil segue uma economia maravilhosa, está tudo certo. Não. A gente sabe que tem outras coisas acontecendo, a gente sabe que a situação do Brasil é um pouco comprometedora, não é um país conhecido como ser uma superpotência, uma economia estável, mas a gente também precisa se refletir do quanto de crédito a gente precisa, o quanto é suficiente para nós. Não é porque o cartão de crédito você consegue passar ali na hora que depois a fatura vai se autopagar sozinha. Inclusive, eu com 16 anos imaginava que a fatura se pagava sozinha, tá? A minha primeira coisa, quando eu mudei para Bauru aqui, com 17 anos, minha mãe me deu um cartão de crédito, fui lá, fiz 2 tatuagens e achei que, nossa senhora, as tatuagens nunca iam se pagar na vida. Aí eu descobri que vinha a fatura do cartão, aí descobri que vinha o fechamento do cartão, aí eu descobri que depois a gente precisava pagar o cartão. Então assim, eu acho que todo mundo faz aquela piada do como será que eu vou pagar minha fatura do mês, mas isso é uma coisa muito séria e leva as famílias a se auto-endividarem em vender casas, perder bens
trabalhar o dobro do que trabalham para conseguir pagarem, e principalmente o cheque especial, né, que é o que conta mais juros, assim, de acho que todos os produtos bancários. É algo sério, gente. Banco, tomar crédito é algo muito sério. Pode passar, por favor. Aqui eu quero realmente trazer uma reflexão para vocês, né? Porque hoje a gente vive num século bastante tecnológico, por assim dizer. A pandemia, ela potencializou isso. Gabriel, depois eu vou responder esse comentário. Mas a pandemia, ela potencializou muito isso, tá? Que é as redes sociais. Em 2020, a gente se viu trancado dentro de casa, só tendo o celular na mão para poder se distrair. E foi fato, tá? Isso daí foi tiro e queda. Em 2020, o índice de inadimplência no Brasil subiu muito, porque as pessoas começavam a comprar desenfreadamente e não tinham condições de pagar depois. E assim, isso daí mexe muito com o lado passional, né? Porque dinheiro tá ligado com o lado passional, não adianta. Você pode ser o cara mais responsável, mais racional do mundo. Quando mexe no seu bolso, mexe no seu ego. É uma coisa que eu sempre costumo dizer. Então, assim, quando eu subi o meu TCC para poder falar sobre isso, eu não poderia deixar de falar sobre o meio tecnológico no qual eu fui inserida. Afinal, eu nasci em 2001, né? Eu nasci aí na revolução de toda essa fase de rede social, de Orkut, de MSN e por aí vai. E aqui eu trouxe uns pontos para que a gente consiga refletir melhor. Começando sobre as redes sociais, que foi algo que eu estou falando para vocês, em 2020, todo mundo ficou preso no celular, ganhou uma maior afinidade com o celular, porque era a única coisa que tinha para poder se relacionar com outras pessoas, e isso, querendo ou não, causa uma influência muito grande nos meios consumistas, né? Porque o algoritmo, ele é sem vergonha, gente. Se vocês falarem agora no celular, boletom não sei o que, tênis da Nike não sei o que, vai dar 5 minutos vai estar aparecendo propaganda de vocês isso daí. Então, querendo ou não, tudo que você consome na internet hoje está sendo ouvido, está sendo pautado, está sendo observado. Então, isso, querendo ou não, causa aquela instiga de falar, e se eu parcelar no meu cartão? E se eu gastar isso? Ah, eu mereço me dar um mimo. De fato, vocês merecem, eu tenho certeza que sim, que vocês devem trabalhar muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é tudo muito influenciável, né? A gente teve também a Revolução Industrial no século XVIII, que eu queria muito trazer essa pauta um pouquinho mais histórica para vocês, tá? O porquê que eu queria trazer isso. Não dá para eu falar de economia e não puxar para o ramo histórico. É impossível. Impossível, tá? No século XVIII, a gente teve a Revolução Industrial, que foi quando começou os meios de produção, e só para trazer esse conhecimento para vocês, foi quando justamente a galera começou a consumir mais, porque os meios de produção aumentaram muito, consequentemente tiveram mais vendas, né? E com as vendas a galera começou a comprar cada vez mais da forma que dava naquela época. Eu não sei dizer agora para vocês como que era, se era dinheiro mesmo, se não era, eu não me lembro. Mas o consumismo ele começou no século XVIII e se estende cada vez mais no século XXI, na qual se tornou um problema. Eu acho que em todos os anos, eu digo assim, de 1990, 2000, 2010, 2020, acho que em torno de 10 anos, 2010 a 2020 foi o ano que mais teve inadimplência no Brasil. Foi quando realmente os gráficos e os números subiram absurdamente. Requisito curiosidade, dos 18 aos 24 anos é o que mais existe público endividado hoje, porque é justamente quando a pessoa começa no mercado de trabalho, começa ali ganhando salário mínimo, começa ali tendo meios acessíveis de crédito que o banco fornece e acaba gastando porque não sabe se planejar financeiramente, tá? Então, realmente, eu acho que chega, se eu não me engano, de 18 a 24 anos, são 72% dos jovens. Se eu não me engano, é isso. Aí a gente não pode falar de gastos de consumo sem falar de Karl Marx, né? Acho que todo mundo estudou esse cara aí na escola, tem absoluta certeza disso. Karl Marx, ele criticava o capitalismo, só que eu, por mais que eu goste de capitalismo, eu admiro muito Karl Marx, porque ele foi uma pessoa que era extremamente inteligente e para frente da época dele. Ele previu exatamente tudo que a gente está passando hoje. Karl Marx dizia que a gente seria escravos das máquinas, né?
E, de fato, nós somos. Pelo menos eu sou. Eu trabalho na frente do computador e sem computador, sem internet, sem celular, eu não sobrevivo. Então, ele trouxe muitas observações daquela época, nas quais a gente vive hoje no século XXI. E ele justamente trazia uma reflexão muito grande que se estende, pelo menos eu já vi muitos amigos meus serem assim, que quanto menos você tem, mais você quer ter. O que eu quero dizer com isso? Não é sonhos, não é ambições, não é nada disso. É que às vezes você ganha um determinado valor e você quer mostrar para todo mundo que você tem, quer mostrar, quer se ostentar, por assim dizer, dizendo uma linguagem bem jovem. E assim, isso é a principal fórmula de você começar a se desgovernar financeiramente falando. O Marx criticava muitas pessoas que não tinham muito, mas queriam mostrar que tinham, tá? E isso, eu nem tô falando para vocês, contando uma historinha, mas é um meio de reflexão social. Quantas pessoas vocês conhecem hoje no grupo de amigos de vocês que querem ostentar uma coisa que não tem? Só para mostrar para outra pessoa que ele tá bem, que ele tá vivendo uma vida boa. Só que essas pessoas, elas percebem que o outro dia chega, a fatura do cartão tá ali, ou que o dinheiro sumiu da conta e que isso não vai voltar mais. O que eu quero trazer para vocês é justamente essa reflexão do quanto um pensamento filosófico de anos atrás está refletindo justamente, principalmente a juventude que nós temos hoje, tá? E isso automaticamente já junta com alienação pelas influências externas, novamente redes sociais, ou os nossos meios sociais. Às vezes a pessoa vê fulano usando tal coisa, e isso também potencializa o gasto, a vontade, o desejo de querer adquirir aquilo, e não se coloca na casinha de para pensar, opa, será que eu realmente preciso? Mas influência é algo muito sério, influencia tanto na vida real quanto na vida virtual. E isso resulta, obviamente, em um ciclo vicioso de gastos. Pode mudar, por favor. Gente, até agora tá tudo muito claro? Reajam aí para eu poder ver. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Que bom. Eu odeio ficar falando sozinha, mas eu preciso falar para depois vocês falarem tudo para a gente poder ter uma troca bem legal. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. E aqui, ai, só me dá um minuto, gente. Vamos beber um golinho de água, porque eu tô com a garganta seca. Bebam água, inclusive. Minha mini garrafa de água. Vamos lá. Qual que é a importância de finanças pessoais nos diferentes estágios da vida? As finanças pessoais deveriam ser aplicadas em 4 estágios e eu vou mostrar para vocês o porquê. Por que infanto-juvenil? Por que uma criança precisa aprender sobre dinheiro? Como eu já disse, como eu vou repetir aqui, dinheiro está ligado com atos passionais. Uma criança que tem tudo de mão beijada, e não é errado você mimar seu filho, longe disso. Mas uma criança que faz birra ou que sabe que ela chorando ou fazendo tal coisa, ela vai conseguir o que ela quer, nunca vai aprender a diferença do valor. Valor reais mesmo, valor daquilo, valor do quanto aquilo custa. E essa fase do infanto juvenil é a fase mais importante para uma criança ela já conseguir relacionar algumas coisas, tá? Porque depois de adulto é muito difícil aprender. Então, quando você insere uma criança na educação financeira infantil, que é o mais importante de todos, a criança ela vai se moldando ao longo dos anos e vai entendendo sobre o real sentido do valor e não do preço. O valor que ela está dando para aquilo. Eu tenho uma amiga minha que é educadora financeira aqui em Bauru, ela criou os filhos à base de educação financeira infantil. E assim, o filho dela de 7 anos chegava e falava assim, mãe, eu quero um boneco que faz não sei o que, não sei o que. Ela pedia para ele gentilmente ajudar em alguma coisa da casa. Não é tipo, ai meu Deus, filho, você vai fazer tudo. Não, mas será que você pode secar a louça? Que você secando a louça, eu vou te dar um valor para você ir guardando. E deu um cofrinho para ele, na qual ele fazia esses servicinhos, ajudar o pai a lavar o carro, ou fazer a tarefa da escola, e ia juntando dinheiro para comprar esse objeto desejado por ele. Eu sei que a realidade do Brasil não convém para todo mundo ser assim, tá? Mas eu estou realmente generalizando isso, trazendo isso para vocês, porque a criança ela vai entendendo a diferença de valor e preço. O valor do trabalho dela está gerando algo para ela, e não simplesmente o preço que ela mostrou para a mãe e para o pai
ela vai conseguir, entendeu? Então, a criança é o principal alicerce para que a gente consiga moldar uma sociedade muito mais autossustentável e menos endividada. Porque o reflexo de endividamento que a gente tem hoje no Brasil provém principalmente por conta das crianças não terem tido essa diferença de real e valor. Universitário, ai, gente, não sinto falta da minha fase universitária, misericórdia. Ganhava R$ 800 trabalhando como estagiária e eu sei que é muito difícil a fase de universitário, fazer estágio, lidar com faculdade, às vezes ter que morar junto, às vezes precisar dividir ou pedir ajuda para os pais. Eu sei que isso não é fácil, tá? Inclusive, assim, eu não tive educação financeira na minha casa, tá, gente? Hoje eu defendo esse tema porque justamente eu não tive. Eu já me endividei com cartão em algum momento da minha vida, eu já não soube o que é cartão de crédito. Eu realmente aprendi tudo o que eu sei lendo e escrevendo, tá? E estudando muito, porque meus pais não me deram essa base. Principalmente a minha pior fase foi quando eu era universitária, porque eu não cresci com isso que eu acabei de explicar para vocês, eu não cresci entendendo a diferença de valor e preço. Então, muitas tomadas de decisões que eu tive na minha fase universitária acabaram chegando à conta mais tarde para mim. Então, é muito importante que, quando você está inserido na faculdade, começando seu primeiro estágio, vocês tenham noção de real e valor. Vocês tenham noção do quanto vocês podem se organizar financeiramente, ou quanto vocês podem procurar um estágio futuro que te pague mais, mas que vocês tenham essa primeira mentalidade, porque às vezes é o primeiro dinheiro que vocês estão recebendo de uma forma que não é dos pais. E esse dinheiro acaba brilhando os olhos. E aí começa toda a avalanche financeira de um indivíduo, que é quando ele tem o primeiro contato com o salário e não sabe o que fazer com ele. Então, essa fase universitária é muito crucial para definir quem você vai ser na vida adulta. E o adulto, obviamente, ele começa tendo acessibilidade a muito mais crédito por conta de todo o trabalho que ele já teve ao longo de bastante tempo, mas daí começa os sonhos de querer ter uma casa própria, de querer ter um carro, e isso muitas vezes não é algo ruim, tá? Não acho que seja algo ruim. Mas será que realmente isso faz sentido para o adulto naquele momento de vida? Mas e se ele está com o nome inadimplente por conta da época que ele era universitário? Como que ele vai conseguir fazer um financiamento para um carro? Ah, Brenda, mas aí existem as cartas de consórcio que a gente chama, né? Que a mesma pessoa tendo aí nome sujo, né? Por assim dizer, ela consegue entrar nisso. Mas às vezes colocando na ponta do lápis não compensa. Compensava ter guardado dinheiro por 2, 3 anos e aí sim ter comprado, dado entrada no carro. Então a fase adulta ela está sendo reflexão de tudo que ela não teve na parte infantil e na parte jovem. O adulto é que paga a conta. Sempre falam isso. E o aposentado, por que eu estou falando? Inclusive, o adulto é muito importante também, porque o adulto precisa começar a pensar na aposentadoria, tá? Porque hoje o INSS, né, que é a Previdência Social, ela não ajuda em nada. Assim, é muito pouco. Eu conheço pessoas que têm INSS que ganham em torno de R$ 1.400 por mês. Gente, isso para uma fase adulta é muito pouco. É muito pouco. O valor desse dinheiro, colocando na ponta do lápis, é muito pouco. Porque a medicação, quando a pessoa vai ficando um pouquinho mais velha, vai ficando um pouco mais cara. O atendimento médico, plano. Então, assim, a fase adulta é essencial para que você consiga pensar um pouquinho mais adiante sobre como você vai se planejar para a sua aposentadoria. É por isso que existem investimentos de previdência complementar, não social, complementar, que é complementar o seu benefício social, na qual você consegue garantir um maior conforto quando chegar nessa fase aposentado. E também os aposentados, eles têm não sei se todo mundo já ouviu falar, mas quando você se aposenta pelo benefício INSS, você tem acesso a crédito de uma forma de consignado. O consignado é um empréstimo feito pelo benefício que a pessoa recebe pelo INSS, tá? A taxa dele é bastante baixa, mas existem muitos aposentados que acabam se endividando. A pessoa está ali com 60, 70 anos, nunca teve um nome sujo na vida, mas surgiu o consignado na frente delas, elas não souberam o que fazer com aquilo lá sendo descontado em folha todo mês, virou uma bola de neve e se endividou.
Então, tudo isso, todo esse blá, blá, blá que eu tô falando para vocês agora é para realmente mostrar o quanto as nossas influências que a gente tem desde o começo dos nossos primeiros anos de vida vai acarretando ao longo de toda ela. É muito importante que uma criança tenha conhecimento sobre dinheiro, porque isso vai definir quem ela vai ser no primeiro salário dela, na fase universitária, na vida um pouquinho mais adulta e no seu planejamento para sua aposentadoria. Pode passar, por favor. Essa frase eu coloquei no meu TCC e eu queria, só para a gente poder refletir mesmo um pouquinho, se imprimir dinheiro acabasse com a pobreza, imprimir diploma acabaria com a burrice. Ai, Brenda, mas está todo mundo sem dinheiro, por que o Banco Central não vai lá e não imprime mais dinheiro para a gente? Não funciona assim, infelizmente eu gostaria muito que tivesse uma maquininha de produzir dinheiro, mas produzir dinheiro não é a solução, tá? Isso é um assunto econômico um pouquinho complexo, mas eu só queria trazer essa frase como forma de reflexão. Infelizmente, imprimir dinheiro não vai ser a solução para quem não sabe lidar com dinheiro. Pode dar R$1 milhão para uma pessoa que é totalmente negligente de forma educacional, que ela vai dar um jeito de acabar com esses R$1 milhão em pouquíssimo tempo. Então, o problema não está na falta de acessibilidade com dinheiro. Você pode até ganhar pouco, mas se você tem uma consciência financeira do momento de vida que você está, para o momento de vida que você quer chegar, tem certeza que o dinheiro vai ser um alicerce muito importante para potencializar essa caminhada. Pode passar, por favor. A gente já está chegando na reta final, tá, gente? Fundamentos da educação financeira. Isso daqui pode parecer uma coisa extremamente óbvia, tá? Óbvia, assim. Mas, assim, gente, a maioria não sabe. Diferença de receita, despesa, lucro e prejuízo. Receita é tudo aquilo que você ganha proveniente de algum trabalho, certo? Despesa é tudo aquilo que esse trabalho te custa. Eu trabalho no banco, ganho salário, é minha receita. Mas com esse salário eu tenho que pagar o apartamento, pagar minhas energias, pagar minhas coisas. Isso é uma despesa. Mas afinal, o que pode ser meu lucro? Lucro é tudo aquilo que eu faço por fora. Tudo aquilo que não demanda de eu justamente ter que trabalhar para poder ganhar, mas sim investir. Eu considero lucro como investimento, como economia, como algo que a gente poupa. O que é meu lucro hoje? Tudo que eu ganho proveniente dos meus investimentos. Tudo que eu ganho de renda passiva, tá? Que a gente chama, que é quando você não precisa trabalhar para poder ganhar, mas você guardou um dinheiro, investiu e está ali colhendo, né, tudo aquilo que você plantou. E o prejuízo se encaixa nisso como? Quando alguma coisa sai fora do seu planejado e essa coisa que deveria te gerar algum lucro acaba te gerando prejuízo. E isso no mundo dos investimentos, inclusive, acontece, tá? Mas, assim, existem perfis e perfis. Não é porque eu já tive um prejuízo com investimento que o Taylor, por exemplo, vai ter um prejuízo com investimento. A gente é de perfis diferentes. Eu sou uma pessoa que me arrisca, o Taylor é uma pessoa que gosta de ficar mais de boa e dormir toda noite tranquilinho no travesseiro dele. Então, são formas e formas. Por que eu trouxe essas 4 palavrinhas para vocês? Porque a maioria das pessoas não entendem a diferença disso, tá? Não entende o que pode ser uma receita todo mês, o que pode ser uma despesa todo mês, o que pode ser um lucro ou um prejuízo. As pessoas acham que tudo aquilo que elas ganham acaba sendo uma receita, mas na verdade receita só é aquilo que é trabalhado e você acaba ganhando em cima disso, diferente do lucro, que é quando você, não é que você não espera, mas quando isso acaba surgindo para você, um lucro que você teve de fazer alguma coisa. A despesa e o prejuízo são coisas também diferentes. A despesa é tudo aquilo que estava planejado para você ter esse gasto, e o prejuízo é tudo aquilo que você não estava preparado para ter esse gasto. Pode mudar, por favor. Esse tema é um pouquinho polêmico, tá? Necessidade e desejo. Como eu disse para vocês, eu não espero que
a educação financeira, que vocês tenham esse conhecimento um pouquinho mais financeiro, ele vai tirar de vocês as coisas que vocês gostam de fazer. Não é esse o intuito, tá? Mas é vocês entenderem a necessidade e o desejo de vocês. Necessidade de tudo aquilo que vocês precisam para vocês conseguirem se manter, poder ter uma vida boa. O desejo é tudo aquilo que vocês, como pessoas, querem para a vida de vocês. Isso não é errado. Como eu disse, o dinheiro ele está muito ligado com a nossa forma passional de viver, tá? E assim, quando você consegue segmentar essas duas coisas e trabalhar nessa linha tênue, as coisas fluem muito melhor financeiramente falando. Não é errado vocês terem um desejo, mas vocês nunca podem deixar isso sobressair a necessidade de vocês. Eu já vi muitas pessoas gastarem o que não tinham para comprar o carro do ano, para comprar a casa dos sonhos, mas deixou de lado as necessidades, o que era vital para que elas conseguissem viver, tá? E como que vocês podem segmentar a necessidade e o desejo de vocês? Fazendo, primeiramente, um orçamento, tá? Detalhado de tudo que é despesa que vocês têm. É muito importante vocês sempre visualizarem tudo o que acontece na vida financeira de vocês. Muitas vezes, quando eu vou fazer atendimento particular, eu pergunto para a pessoa, quanto que você ganha? Quanto que você gasta por mês? A pessoa ela não sabe me responder. Ou quando responde, vê eu anotando, colocando em algo visual, ela fica incrédula. Mas porque isso é realidade, as pessoas não têm o hábito de colocar no papel tudo que ganha, tudo que gasta no mês. E quando vem isso, acabam tomando susto. Então, o primeiro passo de tudo é vocês se organizarem, fazerem um orçamento pessoal, entenderem para onde está sendo designado o dinheiro de vocês, tá? E garantir que as necessidades sejam as prioridades. Os desejos vão vir como consequência disso. O outro ponto é, vocês precisam também definir metas, tá? Recompensas, por assim dizer. Por exemplo, o que eu fazia comigo quando eu comecei? Eu tinha uma dificuldade gigante de guardar dinheiro, gente. Mas eu sempre fui um ralo de dinheiro. Eu juro por Deus, eu sou educadora financeira, economista, mas sempre que eu não posso gastar dinheiro, eu gasto sem dó. Mas assim, quando eu tinha problema para guardar dinheiro, o que eu fazia? Eu vou guardar R$ 100 nos próximos 5 meses. Isso daí é algo que eu estou definindo para mim. No 6º mês eu vou me dar uma recompensa. Vou comprar um tênis que eu estava querendo, vou comprar alguma coisa que eu estava desejando há muito tempo. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu estou falando de vida real. Eu não ganhava muito, eu não tinha condições, eu não tinha um cartão de crédito bom, eu não tinha como comprar as coisas que eu queria no momento que dava. Então, eu comecei a ter o hábito de guardar dinheiro, porque guardar dinheiro é um hábito, tá? É um hábito que vocês têm que adquirir com vocês mesmos. Então, eu comecei a guardar dinheiro com esse planejamento que eu fiz de 5 meses, e no 6º mês eu me dei o meu presente, por assim dizer, né? Eu me dei a minha recompensa de comprar alguma coisa que eu queria para poder suprir esse meu lado de passional de querer gastar e de querer comprar aquilo que meu coração estava mandando. Então, é muito importante definir essas metas, vocês terem traçado o quanto vocês podem guardar todo mês, que isso não se sobressaia às suas necessidades, porque vocês têm que priorizar pagar conta, tá? A gente sabe como que é difícil, mas a gente tem que pagar conta. E só depois a gente pode pensar em como a gente pode guardar esse dinheiro. É muito importante também vocês avaliarem e ajustarem, né, o orçamento de vocês. Não estou dizendo que vocês têm que ser perfeitos e falar, nossa, todo mês eu vou guardar R$ 100 e eu vou morrer se eu não guardar R$ 100 no mês porque eu prometi. Não é assim que funciona. A gente sabe que a vida real, ela é muito dolorosa e ela exige muito da gente. Então, assim, não se culpem se chegou um mês e vocês não conseguiram guardar o mesmo valor que vocês guardaram no mês passado, tá? Porque às vezes acontece um imprevisto ou outro. Não estou querendo ser mesquinho ou algo do tipo de falar, não, se você não fazer isso todo mês você vai estar errado. Não é assim que funciona. Eu vivo na realidade também. Mas se você não pode guardar R$ 100 igual você estava guardando no próximo mês, no último mês, você pode guardar 50, 30, 20. Às vezes esse mínimo valor que você está guardando vai fazer a diferença no futuro, tá? Então é sempre importante vocês avaliarem e reajustarem as suas metas sempre que necessário.
Importante também vocês economizarem. Eu acho que isso aí é um arroz com feijão, que todo mundo já conhece, o quanto é importante a gente guardar um pouco da nossa renda que a gente tem todo mês, em torno de 5 a 10%, para ou poupar ou investir. Mas isso daí eu vou entrar no tema seguinte da próxima aula, que vai ser bem mais específica. E, por último, e não menos importante, a gente tem que praticar autodisciplina e procurar ofertas. O brasileiro sempre dá um jeitinho para tudo, sempre quando tem promoção a gente está ali. Então, cara, se você quer comprar alguma coisa, estude temporadas, tá? Por que eu falo isso? A minha mãe, não sei, a minha mãe ela inventa de comprar roupa de frio sempre em junho. E eu quero xingar ela, porque junho já tá no inverno. E as roupas aumentam, que é a oferta e demanda que a gente chama, né? Então eu falo, mãe, por que você não compra roupa de frio em janeiro, que é quando tá calor? Porque não vai ter ninguém procurando roupa de frio em janeiro. As coisas vão estar mais baratas do que quando entra a temporada de inverno. Então, isso daí é uma forma de vocês se planejarem também e realizarem os seus desejos de alguma forma, sabe? Vocês entenderem as ofertas que o mercado está dando e a temporada que você pode comprar. Pode passar, eu pedi para você passar, você passou, pode passar. E para finalizar, dívida não é algo ruim, mas pode passar. Desde que as contas estejam equilibradas e que sejam gerenciáveis. Pode passar. Meu Deus, Brenda, como que você está falando que dívida não é uma coisa ruim? Você não está falando o tempo todo que a galera está endividada e não sei o quê, não sei o quê? Gente, endividamento e inadimplência são coisas completamente opostas, tá? Endividamento é assim, pensa que você tomou um crédito e todo mês está pagando parcelinha aí de R$100 para o banco. Mas isso está dentro do seu orçamento. Você pode pagar essas parcelinhas. Isso daí, você não vai ficar inadimplente. Só que aconteceu algum problema, algum familiar teve algum problema, você precisou prestar dinheiro e você se viu não conseguindo mais pagar essas parcelas. Isso daí se tornou uma inadimplência. O que eu quero dizer? Endividamento é algo necessário, por assim dizer, porque você vai tomar um crédito para poder realizar um sonho. Só que a partir do momento que você não tem consciência do seu futuro, ou que você não planeja uma reserva de emergência para quando der algum problema e você consiga manter essas parcelas de pagamento de crédito, e isso se tornar uma inadimplência, aí sim o buraco é mais embaixo. Endividamento, pensa que assim, o Felipe ele quis comprar uma moto, fez um financiamento aí no banco de 20 mil, com parcelinhas de 200 todo mês. Felipe consegue pagar 200 todo mês e ele vai se manter assim até o final do contrato. Ele está endividado, mas não quer dizer que ele esteja inadimplente, ele não deixou de pagar, entendeu? Por que eu queria trazer essa reflexão para vocês? Porque as pessoas confundem muito e se culpam muito em falar: nossa, eu estou endividada, fiz um financiamento no banco de R$30.000. Você está endividado, você não está inadimplente. Tomar crédito não é algo ruim, tá? A gente precisa de crédito, a gente não dá para comprar tudo à vista. Quem dera eu se pudesse comprar tudo à vista. Não é assim que funciona. A gente precisa tomar crédito de algum lugar. Mas tendo essa consciência de que você consiga arcar com isso até o final para que não se torne uma pessoa inadimplente, tá? E isso a gente pode contar em fazer uma reserva de emergência para que quando você não consiga pagar aquela conta naquele mês, você tenha de onde tirar. Mas daí eu vou entrar também no assunto um pouquinho mais voltado para investimentos. Pode mudar. E só para finalizar, realmente é o último slide. Como que vocês podem... Esse daí é um exercício que vocês podem fazer com vocês mesmos, deixando uma tarefinha de casa aí para vocês. Por que é muito importante a gente conhecer o índice de endividamento? Como eu falei, no banco a gente já tem um cálculo pronto. Quando a pessoa passa o CPF dela, a gente joga no sistema, a gente consegue ver como que está, né, a vida financeira, quanto de renda está comprometido, quanto de crédito está sendo comprometido. E você pode fazer esse exercício com vocês. Vocês podem pegar os seus gastos totais que vocês têm, dividir pelos ganhos que vocês têm todo mês e multiplicarem por 100. Se esse número sobressair a 100, é porque o índice de endividamento de vocês está acima do que deveria estar, tá? Então, é algo que remete a vocês buscarem uma autorreflexão e verem como vocês conseguem organizar isso. Mas se esse número der abaixo de 100, é porque você está abaixo do esperado e está tudo certo.
Então, vou deixar isso daí como exercício de casa para que vocês se conheçam cada vez mais e conheçam principalmente o quanto a sua renda está comprometida em relação ao crédito. E, por último, e não menos importante, queria deixar uma frase para vocês, que eu gosto bastante, já usei 1 milhão de vezes, que é... Pode passar. Uma jornada de 1.000 quilômetros precisa começar com um simples passo. Hoje vocês deram um passo muito importante. Eu sei que às vezes pode parecer muito chato vocês estarem aqui num sábado, 2 horas da tarde, escutando uma garota falar de investimentos, falar de economia, falar de crédito, falar de educação financeira. Mas, gente, vocês não têm noção do passo que vocês deram hoje na vida de vocês, tá? Porque esse tipo de conhecimento a gente não tem acesso por falta dele. Né? Tem uma escassez muito grande no mercado pela falta de conhecimento financeiro. E eu estou muito feliz por vocês terem me dado essa oportunidade de poder ensinar um pouquinho de vocês tudo aquilo que eu sei. E tenho certeza que vai vir muitas outras aulas incríveis. Inclusive, estou muito ansiosa para começar a falar de investimento com vocês. Mas isso eu vou deixar para o próximo sábado. E me acompanhe no Instagram. Eu faço conteúdos todos os dias, tá? Falando sobre mercado, economia, desmistificando muitos assuntos. E eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. É isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer perguntas para a Brenda? Tá? No momento aí a gente pediu, né, naquela hora, para deixar para o fim a apresentação. Eu vou falar rapidinho. Que você falou de uma parte, Brenda, que eu achei muito bacana, de que quando a gente inicia começa a trabalhar, começa a ter um cartão de crédito, alguma coisa assim, a gente não sabe muito o que está acontecendo. E a gente não sabe como as coisas funcionam. E eu me lembro que foi assim comigo quando eu tive o meu primeiro cartão de crédito. Que eu sabia que descontava. Chegava o dia 10 lá, ia descontar e tudo bem. E às vezes, uma coisa que aconteceu comigo, que foi muito chato, como sou CLT, recebo metade do meu pagamento numa parte do mês, a outra metade no final do mês. Uhum. Ai, faltou R$ 300 aqui. Beleza, eu espero quando eu receber no final do mês e aí a conta vai fechar. Só que eu não sabia que o banco ele dividia o que tinha faltado 10 dias depois. E aí o que aconteceu? Eu fui descobrir isso 6 meses depois. E eu fiquei com uma dívida gigantesca no banco, que ele foi dividindo todo mês, que sobrava lá de R$ 100, R$ 200 que faltava pagar, por 2 anos. E eu não fazia a mínima ideia de que isso acontecia. Não, o banco às vezes ele quer ajudar, só que ele acaba piorando, sabe? Ele fala assim, eu vou dividir a sua dívida aqui para você conseguir pagar parcelado todo mês. Mas daí tem juros, seu nome fica tomado, você tem parcelas para pagar tipo, por 12 meses de uma fatura que você não conseguiu pagar por R$ 300. Eu entendo exatamente o que você viveu, porque eu já vivi também. É uma dívida de R$ 200 que ela acaba virando R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500. E assim, é uma coisa que simplesmente porque ninguém me falou, ninguém me ensinou, eu não tive uma base, então a gente começar a estudar isso realmente como você falou, é um passo muito importante, porque a gente vai adquirindo tomando conhecimento, né? Sem precisar apanhar. Então, é muito por isso importante. Que eu queria muito falar de educação financeira antes de falar de qualquer outra coisa aqui com vocês, porque a gente não tem consciência de tudo que acontece. Aí uma pessoa trazendo isso, jogando na cara, falar, eu sei que você também já fez isso, você reflete um pouquinho mais sobre a sua vida financeira. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço. Parabéns, muito bom conteúdo, adorei. Obrigada. A Bianca levantou a mão, aí ela faz a pergunta, depois tem uma pergunta no chat também. Eu tô vendo aqui, mas pode falar, Bianca. Depois eu leio essa pergunta aqui no chat. Beleza. Como você falou ali em educação financeira, você trabalha num banco, você acha que a escolha de um banco também pode interferir nisso? Tipo, a maioria das pessoas que são menores de idade optam por um banco online, tipo Inter, essas coisas. Você acha que isso também pode interferir ou não? Interferir no que você fala? Tipo, na escolha de um banco, isso pode ajudar você ou não? Tá bom. Assim, por trás dessas crianças, né, de 16 anos, tem os pais. Os pais, eles já conhecem, confiam muito mais em um banco físico do que um banco digital. Banco digital não é algo ruim. Por muito tempo eu trabalhei numa corretora que só existia online, não existia um espaço da XP para você poder ir.
tá? E isso traz uma certa acessibilidade para todo mundo. Só que, depois que eu comecei a trabalhar numa agência física, num banco físico, um banco mega forte, eu comecei também a reparar na sua importância. Eu acredito sim que a tecnologia ajude as pessoas a tomarem a decisão de irem para um banco online, né, um digital, mas também eu gostaria que elas entendessem o quanto elas precisam desses bancos tradicionais, porque é eles que geram crédito todo mês. Inclusive, recentemente eu fiz um conteúdo explicando que a poupança que as pessoas deixam no banco, né, eu não concordo em deixar todo o valor que elas têm guardado na poupança. Mas se deixa ali um valor na poupança, aquele valor ele é redistribuído para outras instituições financeiras. E isso daí ele gera uma liquidez no mercado que a gente chama, que é quando o dinheiro tem um livre acesso. Então, os bancos tradicionais também têm sua importância. Hoje em dia, eu sei que a tecnologia quer chegar e tomar conta de tudo, mas a gente também precisa parar para observar o quanto grande parte de tudo que acontece na economia brasileira é definida pelos bancos físicos também. Muito obrigada. Imagina! Alguém João? mais levanta a mão? O João tá com a mão levantada. Oi, João. A pergunta do chat já foi respondida, senão eu espero, não tem problema. Não, eu vou responder aqui primeiro, eu vou ler essa daqui com calma, porque é um pouco comprida. Beleza. A dúvida que eu tenho é o seguinte: cartão de crédito. Uhum. Você acha, por exemplo, que é viável a pessoa deixar o limite inteiro do cartão de crédito o valor que ela ganha por mês? Ou o ideal é deixar sempre um valor a menor para o cartão de crédito não comer o salário inteiro? Tipo assim, vamos supor, a pessoa ganha R$ 3.000. Qual que é o limite ideal que você acha que deve deixar o cartão de crédito para usar para no próximo mês, a hora que vir o salário, pagar o cartão de crédito? Eu vou dar uma resposta de economista para você, João. Depende. Uhum. Por que, por que eu falo isso? Como que eu organizaria as minhas finanças hoje se eu ganhasse R$ 2.000, sabendo que eu pago meu aluguel e pago o meu crossfit, que é caro pra caramba, pago nutricionista, pago outras coisas. Gente, uma pessoa que não tem uma reserva de emergência, não tem onde contar, onde tirar dinheiro quando o negócio fica feio, uma pessoa que não tem outras fontes de renda além do trabalho, que ganha R$ 2.000 por mês, é uma coisa legal ela deixar R$ 1.000 de limite no cartão, 1.500, 2.000? Eu não acho. Então, para essa pessoa especificamente, eu aconselharia deixar 10% da renda, R$ 200, 250, 300 estourando. Mais do que isso, eu já vi muitos casos de pessoa que, você sabe quando o banco permite que você vá ajustando a hora que você quer, né? Que tem muitos bancos que não tem trava, né? O banco digital, por exemplo, é assim. E a pessoa tinha 100, aí outro mês aumentou para 150, foi aumentando para 300, que virou 500, que virou do nada R$ 1.500, ela ganhava 1.300. Ficou endividada, pagou juros do banco. Então, para uma pessoa que não tem como posso dizer, algo sólido, né, financeiramente falando, reserva de emergência, renda extra, algum outro tipo de apoio financeiro além do salário que ela tem, eu aconselharia deixar apenas 10% da renda no crédito. Para quê? A renda que ela tem, que já é muito pouco, não fique 100% comprometida e que ela não consiga outras formas de crédito também. Porque não existe só cartão de crédito, existe cheque especial, consignado, várias outras coisas. Então, assim, de forma inteligente, eu deixaria o cartão de crédito apenas com 10%. Show? Deixa eu ler essa pergunta aqui no chat para a gente conseguir finalizar. Enquanto isso, ó, pessoal, eu mandei aí o formulário para vocês estarem preenchendo, para depois a gente estar formalizando o certificado. Na sua percepção e divulgação. Ah, tá. Acho que eu tô entendendo o que ela quer dizer. Ai. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer, Daniela. Existem muitos golpes por aí, né? Falando, ai, gente, se vocês conseguem fazer uma operação na Bolsa de Valores aqui enquanto vocês tomam um café, depois com esse dinheiro vocês vão pagar o cafezinho, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Isso não existe, tá? Assim, a pandemia, igual ela colocou aqui em pauta, potencializou muito, muito, muitos charlatões entrarem no mercado que eu atuo há mais de 5 anos. Pessoas que prometeram um dinheiro fácil, pessoas que
trouxeram isso somente para ganhar em cima dessas pessoas. Porque essas pessoas que divulgam esse tipo de coisa ganham dinheiro com a sua perca. Então, se você se cadastra, né, no link que aquela pessoa está te falando, e você perde o dinheiro ali, ela vai acabar ganhando. Então, assim, é óbvio que os meios tecnológicos, eles pioraram, né, essa questão de trazer acessibilidade desse mundo de mercado financeiro e foi criando muitos tabus em cima dele, que as pessoas começaram a perder dinheiro e começaram a não acreditar nesse mercado. Mas, para quem quer aprender a investir, o que eu posso fazer? Gente, eu vou falar uma língua bem destruchada aqui, tá? Se investimento deixasse rica, eu estaria em Dubai agora, por exemplo. Não é essa a ideia. Investimento é para você potencializar aquele dinheirinho suado que você ganha todo mês. Para você ter o hábito de guardar o seu dinheiro. Você quer aprender a investir? Você pode procurar profissionais aptos para isso. Profissionais que hoje em dia existem vários assessores de investimento que realmente estão vinculados a uma corretora de investimentos, XP, BTG, Banco Safra, Itaú, Santander, e até uma agência bancária que lá também tem especialistas em investimento que podem te ajudar, e procurar conteúdos no YouTube, mas assim, não conteúdos de um cara que está gravando e atrás tem uma Porsche passando. Isso daí é charlatão. Pessoas que realmente estão ali, tem prateleira, tem livros, dão toda uma explicação histórica e teórica sobre como aquilo funciona. Não esses caras que querem ostentar, mostrar tudo no celular, falar que consegue fazer tudo pelo celular. Não foi assim. Eu comecei lendo muitos livros, tá? Se você quiser, Daniela, você me chama ou eu mando lá no grupo. Vou mandar lá no grupo. Eu acho que a Daniela tá no grupo. Eu vou mandar no grupo alguns livros que eu comecei quando eu queria começar a investir, livros que eu li e formaram todo o embasamento teórico que eu tenho hoje, tá? Então, se você quer começar a investir, procure lugares seguros, bancos, corretoras de investimento, procure livros de pessoas que são boas no que fazem, economistas bons que você escuta passar na TV e principalmente não brilhe seus olhos achando que isso vai te gerar um retorno rápido ou um dinheiro muito fácil, porque isso daí não existe no meu mercado, no mercado que eu trabalho. O Daniel, ele comprou uma ação de R$1 há 5 meses no investimento do Bradesco, hoje tem R$10. Você comprou uma ação de R$1? Ah, então a ação de R$1 virou 10, isso mesmo, Daniel? Nossa, por que você não comprou a ação do Itaú? Não gostei. Deu margem para o concorrente, hein? Não gostei. Mas é isso, gente. Eu vou entrar nas próximas aulas, eu vou entrar nos assuntos mais específicos sobre investimento, tá? Eu vou dar, assim, um banho de loja em vocês sobre investimento real, assim, sem papas na língua. Hoje foi uma matéria muito mais introdutória para que vocês entendam para onde eu quero trazer vocês, para a mente que eu quero que vocês abram. E os próximos, tenho certeza que vocês vão gostar ainda mais, que vai ser muito voltado para investimento, crédito e poupança. Tá bom? Mais alguma dúvida? O Daniel ergueu a mão, ele quer falar? Eu queria só tirar uma dúvida com ela. O que você indica para pessoas que têm interesse em entrar no mercado financeiro para atuar? Daniel, primeiro você vai pegar meu WhatsApp, já é o primeiro passo. Segundo, não tenha vergonha na cara, tá? Esse mercado que eu trabalho, ele é um mercado que exige que você tenha muito jogo de cintura e que você seja muito coerente com seus propósitos. É um mercado, assim, que não te permite que você entre não sabendo o que você quer fazer, tá? Que é um mercado que te consome. Você não vai entrar para trabalhar no mercado financeiro se você não gosta desse jogo, porque como eu chamo, você tem que aprender a jogar o jogo do mercado financeiro. Não é do jeito que eu estou aqui dando aula para vocês. O que eu trabalho é muito diferente disso que eu estou aqui fazendo. Tem o CPF e tem meu CNPJ, né? Eu costumo dizer que são coisas diferentes. Então, cara, se você quer começar a trabalhar no mercado financeiro, você vai estudar, não sei se você faz faculdade ou não, mas você vai fazer uma faculdade, você vai tirar um exame de certificação. Cada exame de certificação é uma qualificação dentro do mercado financeiro. Eu, por exemplo, eu tenho a Ancor, que na época que eu era assessora de investimentos, aí agora eu tenho o CPA 20, que é para trabalhar em banco, né, para distribuir produto bancário, e agora eu estou tirando o CEA, que é para me tornar especialista em investimentos de fato.
né? Então, assim, eu tenho quase 3 certificações aí que cada uma me dá um direcionamento dentro do mercado financeiro. Então, você precisa estudar essas certificações financeiras e entender qual lado do mercado financeiro você quer entrar. Porque é um mercado bastante amplo que te dá muita oportunidade. Mas, igual eu te falei, você não vai entrar para esse mercado se você não tiver certeza daquilo que você quer. Porque vai te exigir muito. E, cara, vai atrás das pessoas que você tem como inspiração. É o principal conselho que eu te dou, foi exatamente assim que eu fiz quando eu comecei há 6 anos atrás. Certo? Fechou, obrigado. Qualquer Eu te coisa, manda chamo depois. mensagem, viu, Daniel? Tô aqui pra te Pode ajudar. deixar. Beleza. É isso. Obrigado. Ai, que legal, gente. Foi muito bom. Qualquer coisa, só mandar mensagem pra mim. Acompanhe os meus conteúdos essa semana no Instagram, que vão estar bombando, porque eu tô falando de política americana que nem maluca. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Um beijo.